O Sol. O Sol é a fonte primária de energia para a Terra e, por conseguinte, para a vida como a conhecemos. Sua influência vai muito além da simples iluminação. O Sol regula o clima, possibilita a fotossíntese, protege o sistema solar de radiações externas e controla a dinâmica gravitacional dos planetas. No entanto, para compreender plenamente seu impacto, é fundamental explorar sua estrutura interna, os processos físicos que ocorrem em seu interior e os fenômenos observáveis que ocorrem em sua superfície. Este vídeo tem como objetivo detalhar a estrutura do Sol, explicando as funções de suas diferentes camadas, o processo de fusão nuclear que ocorre no núcleo e as variações em sua atividade, como as manchas solares e as ejeções de massa coronal. Além disso, discutimos o papel do Sol na estabilização do sistema solar e seus efeitos diretos sobre a Terra. A estrutura. O Sol é composto por cerca de 74% de hidrogênio e 24% de hélio, sendo o percentual restante formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. Ao todo, o Sol consome cerca de 4 milhões de toneladas de sua massa por segundo, uma taxa mais do que suficiente para mantê-lo brilhando pelos próximos 6 ou 7 bilhões de anos, devido à sua grande massa, que é de aproximadamente 1,98.003 kg, mais de 330 mil vezes maior que a da Terra, possui várias camadas, cada uma desempenhando funções específicas que afetam diretamente a sua dinâmica e comportamento. Essas camadas são o núcleo, a zona radiativa, a zona convectiva, a fotosfera, a cromosfera e a coroa. O núcleo. O núcleo do Sol é a região mais interna, onde ocorre a fusão nuclear. No núcleo, a temperatura atinge cerca de 15 milhões de graus Celsius e a pressão é imensa. Aqui, átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio em um processo conhecido como fusão nuclear, liberando enormes quantidades de energia. Esta energia é fundamental para manter o Sol em equilíbrio e também é a fonte de toda a radiação solar. Zona radiativa. Acima do núcleo está a zona radiativa, onde a energia gerada no núcleo é transferida para fora por meio da radiação eletromagnética. Nesta camada, a densidade do plasma é tão alta que os fótons, partículas de luz, podem levar milhões de anos para atravessá-la completamente. Este processo lento de transporte de energia ocorre devido à absorção e reemissão contínua dos fótons por partículas de plasma. Zona convectiva. Após a zona radiativa, encontra-se a zona convectiva, onde a energia é transferida por meio de correntes de convecção. O plasma quente sobe para as camadas superiores, esfria e desce novamente em um ciclo constante. Esse movimento cria as granulações que observamos na superfície solar. Fotosfera. A fotosfera é a camada visível do Sol, de onde a maior parte da luz que chega à Terra se origina. Tem cerca de 100 km de espessura e sua temperatura chega a 5.500 graus Celsius. E é aqui que vemos as famosas manchas solares, regiões escuras e mais frias, causadas por intensas atividades magnéticas. Cromosfera e coroa. Acima da fotosfera, temos a cromosfera e a coroa. A cromosfera é a camada que produz as espetaculares erupções solares, enquanto a coroa é a camada externa e mais quente, com temperaturas que podem atingir milhões de graus Celsius. A coroa é visível durante os eclipses solares totais, como um anel brilhante ao redor da Lua. Processos físicos no Sol. Fusão nuclear. O processo central no núcleo do Sol é a fusão nuclear, que transforma hidrogênio em hélio. A fusão libera uma quantidade massiva de energia
devido à conversão de parte da massa dos átomos em energia, conforme descrito pela equação de Einstein. Este processo gera radiação na forma de luz e calor, que eventualmente alcança a Terra após atravessar as camadas solares. Ciclos solares e atividade magnética. O Sol passa por um ciclo de atividade de aproximadamente 11 anos, caracterizado por variações na quantidade de manchas solares e na intensidade do campo magnético solar. Durante os períodos de máxima atividade, são mais frequentes as erupções solares e as ejeções de massa coronal, que podem interferir nas comunicações da Terra e até causar auroras intensas. As manchas solares são regiões de forte atividade magnética e temperatura mais baixa na superfície solar. Durante os picos do ciclo solar, essas manchas se tornam mais numerosas, afetando a intensidade das erupções solares. O papel do Sol no nosso sistema solar. O Sol exerce uma força gravitacional que mantém todos os corpos celestes do sistema solar em suas órbitas. Sua massa representa 99,8% de toda a massa do sistema solar, o que o torna o principal fator de estabilidade gravitacional. Sem essa força, os planetas vagariam pelo espaço ou colidiriam entre si. O vento solar e a heliosfera. O Sol também emite o chamado vento solar, uma corrente de partículas carregadas que se estende por todo o sistema solar e interage com os campos magnéticos dos planetas. A interação do vento solar com a Terra cria as auroras boreais e austrais, fenômenos luminosos nos polos do planeta. Além disso, o vento solar ajuda a formar a heliosfera, uma bolha protetora que defende o sistema solar de raios cósmicos vindos do espaço interestelar. Clima e ciclo circadiano. A radiação solar é a principal fonte de energia para a Terra, influenciando diretamente o clima global e os ciclos sazonais. Além disso, o Sol regula o ciclo circadiano dos seres vivos, sincronizando os ritmos biológicos com o dia e a noite. Erupções solares e efeitos na tecnologia. As erupções solares e as ejeções de massa coronal podem afetar diretamente a tecnologia humana, interferindo em satélites, redes de comunicação e sistemas de navegação. Grandes erupções podem até causar blackouts em redes elétricas terrestres, como aconteceu no evento Carrington de 1859, o maior evento solar já registrado. O fim do Sol. Por bilhões de anos, o Sol continuará a brilhar, mas como todas as estrelas, ele também terá seu fim. Atualmente, em sua fase de sequência principal, onde funde hidrogênio em hélio, não durará para sempre. Em cerca de 5 bilhões de anos, quando seu combustível de hidrogênio começará a se esgotar, passando assim por uma transformação dramática. À medida que o hidrogênio do núcleo vai se esgotando, o Sol começará a se expandir, inchando até se tornar uma gigante vermelha. Nesse estágio, ele engoliria os planetas mais próximos, possivelmente incluindo a Terra. O Sol, agora gigantesco e mais frio na superfície, estaria no fim de sua vida ativa. Eventualmente, ele começaria a expelir suas camadas externas, criando uma belíssima nebulosa planetária, enquanto o que restaria de seu núcleo seria uma anã branca, uma estrela pequena e densa, brilhando com o restante de seu calor por mais alguns bilhões de anos. O papel do Sol na cultura humana. Desde os primórdios da civilização humana, o Sol foi objeto de adoração, mistério e inspiração. Civilizações antigas, como os egípcios, viam o Sol como um deus, associando-o à vida e ao poder. O deus egípcio Ra, por exemplo, era considerado o Senhor do Sol, e muitos outros povos, como os astecas, também reverenciavam essa estrela, sacrificando seres humanos em sua honra. Ao longo do tempo, o Sol foi central para o desenvolvimento da ciência e da astronomia. No século XV,
Nicolau Copérnico revolucionou a visão humana do universo ao propor que o Sol, e não a Terra, era o centro do sistema solar, dando origem à revolução heliocêntrica. Essa ideia seria mais tarde confirmada por Galileu Galilei, que observou manchas solares e os movimentos dos planetas ao redor do Sol, consolidando o lugar do Sol como o centro dinâmico de nosso sistema. O Sol é mais do que uma simples estrela. Ele é o coração pulsante do sistema solar, influenciando diretamente todos os corpos celestes à sua volta, especialmente a Terra. Através de seus processos internos, como a fusão nuclear e sua atividade magnética, o Sol afeta o clima, a vida e a tecnologia aqui em nosso planeta. Entender seu comportamento e seus ciclos é essencial não só para a ciência, mas também para a proteção da infraestrutura moderna e para a previsão de eventos climáticos espaciais.